Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas aqui à Prosa com Bertaglia, a prosa que está atingindo aí um grande número de pessoas. E nós temos trazido aqui temas que são extremamente relevantes, temas realmente muito bacanas para vocês assistirem lá no nosso canal. Afinal, o nosso propósito, o nosso intuito é disseminar o conhecimento das pessoas que querem compartilhar as suas experiências e aquilo que elas sabem. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre tempos modernos, a liderança virtual. Acredito fortemente que o grande fenômeno da atualidade é a liderança virtual. E a pessoa que vem prosear comigo, ela faz exatamente isso. Talvez uma herança provocada pela pandemia. E, interessantemente, temos que entender que ser virtual, olha só que bacana, não é ser invisível. Essas são as palavras dele, da pessoa com quem vamos conversar. Os líderes lideram para o aperfeiçoamento dos outros. Para fazer isso, ele se torna uma presença marcante na vida daqueles que eles lideram. Com os novos modelos de negócios, há muito menos camadas de gestão. Os gestores são, então, encorajados a tomar decisões, eventualmente sem aprovação, inclusive dos níveis mais superiores. Claro, desde que exista um alinhamento estratégico, um alinhamento dos objetivos. Dentro dessa perspectiva, como deve agir os líderes de uma empresa principalmente quando se encontram no papel de CEOs? Uau! E para refletir e prosear comigo sobre esse assunto, terei o privilégio de trazer aqui um amigo, o qual eu admiro muito, que é o Ricardo Neves, CEO da Everest. Oi, Ricardo, meu amigo, que fantástico, um orgulho, uma honra tê-lo aqui participando da Prosa com Bertaglia. Muito bacana. Opa. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Paulo. Bom dia a você, bom dia a quem nos escuta aqui. O que eu acho que é muito legal, Paulo, é ter a oportunidade de trocar ideias com pessoas como você, que para mim foram sempre referências, né? A gente trabalhou junto há muitos anos atrás e você ficou sempre como uma referência para mim no tema de supply chain, de logística e hoje de liderança também, com essa sua prosa que tem sido muito bacana. Eu tenho escutado algumas delas e são fenomenais. Parabéns por essa iniciativa, que é uma iniciativa fantástica de dividir conhecimento. Porque meu pai dizia, Paulo, de que uma das poucas coisas que a gente multiplica ao dividir é o conhecimento. Uau, que bacana, Ricardo. Você sabe que eu estou muito feliz pela sua presença aqui. A gente que vem conversando já faz muito tempo, desde a época lá da Unilever, 1990 e alguma coisa. Deixemos os números de lado, né? Ricardo, vamos falar um pouco aí sobre esse mundo virtual e a experiência que você passou basicamente no ano passado, né? No ano de 2020. Pois é, Paulo. Olha, quando a gente se encontrou, eu já estava na minha carreira anterior, vamos dizer. Eu comecei a minha carreira, eu sou pernambucano, né? Vim lá do Recife como um trainee da PwC, naquela época ainda se chamava só Price Waterhouse, né? E aí fiz uma carreira na Price, que foi muito bacana, não só aqui no Brasil, mas tive também na Price dos Estados Unidos há alguns anos, ao voltar para cá com vários projetos, entre eles esse que você falou, a gente trabalhou junto num projeto da Unilever, fantástico. E depois eu tive alguns anos na IBM como parte da aquisição que foi feita à época, voltei à PwC, depois de ter passado um tempo na IBM na Bélgica, foi uma outra experiência bacana. E agora, praticamente 30 anos depois da entrada na PwC, surgiu uma oportunidade muito interessante. Eu estava justamente aos 55 anos, tinha acabado de ler um livro que falava sobre a vida de 100 anos. Nós vamos viver 100 anos, entendeu? E aquilo mexeu um pouco com a minha cabeça para dizer, cara, vão ser vários ciclos, vão ser várias carreiras, sabe? Eu acho que eu tinha feito uma carreira sensacional como de trainee a sócio na PwC, era um sócio sênior, né? Tinha várias missões, várias responsabilidades muito bacanas. Mas essa oportunidade me chamou a atenção, que foi justamente a oportunidade de assumir como CEO
o primeiro CEO brasileiro de uma operação de uma multinacional de tecnologia aqui no país. Uma consultoria de negócio, uma consultoria de TI. Tínhamos, naquela época, quase 2.700 pessoas. Eu achei que seria realmente um desafio muito bacana, sabe? Assim, ou seja, exercer, né, a liderança dessa maneira. Então, lá no final de 19, tomei um pouco da decisão, comecei a fazer todo um planejamento para a mudança. Você se lembra ali, final do ano de 19, a gente já falava algo de pandemia, mas parecia algo longe, lá da China, né? Ou da Ásia, a gente com aquela sensação, não vai chegar aqui, né? Todo mundo, eu acho, com aquele negócio de que, sei não, passou aquilo, já aconteceu lá outras vezes e não vamos ser afetados. E aí comecei um planejamento natural, né, de fechar uma carreira de 30 anos como sócio aposentado. Como eu tinha acabado de fazer 55 anos, eu consegui fazer a aposentadoria antecipada como sócio da Price, que era realmente fechar uma carreira para começar outra. E aí, meu amigo Paulinho, o mundo parou, né, para todo mundo, ali meados de março, né? E eu estava para assumir essa posição dia 2 de abril. 2 de abril de 2020. Foi aí que eu sentei, praticamente nessa cadeira que você me vê hoje um pouco diferente, mas o tema é que cheguei um ano atrás com todas as pessoas da empresa em home office, como uma empresa de serviços de TI, né? Praticamente o nosso trabalho é feito realmente, uma parte já era feito remotamente. E o que a gente fez foi colocar todo mundo, Paulo, em home office, e eu cheguei, sentei na cadeira de CEO, o primeiro CEO brasileiro, a operação rodando e todo mundo em casa. Ali foi um grande desafio, cara. Foi ali que me deu um frio na barriga. Eu falei, rapaz, onde é que eu vou começar isso, Paulinho? Foi realmente um desafio grande que vou te contar aqui para frente. Você chegou, eu acho que a gente chegou a trocar uma ideia lá atrás, né? Quando eu logo estava chegando. E eu me lembro que um dos pontos principais para mim, Paulo, foi justamente a grande incerteza. Se você lembra ali nas primeiras semanas, né, da pandemia, onde tudo parou, a expectativa que aquilo fosse algo que em 2, 3 semanas, um mês, nós estamos de volta, né? Mas que aquele momento era um momento muito diferente para todo mundo. Ali, naquelas primeiras semanas, né, a visão de que alguns clientes estavam sendo impactados, e com isso impactava também o nosso negócio, né? Um pouco da incerteza quanto aos empregos, né? Me lembro muito isso. E a primeira coisa que me batia muito forte era que eu era responsável, naquele momento, por 2.700 pessoas e 2.700 famílias que estavam atrás dessas pessoas, né? Então, aquilo me deu um peso e uma visão forte. Te falo que, olha, fiquei realmente, como eu te brinquei aqui, com frio no estômago. Mas eu acho, Paulo, que naquele momento, uma coisa que foi muito importante, quando a gente respira fundo na vida, né? A gente se lembra dos conselhos ou das pessoas que foram muito importantes para a gente, entre eles o meu pai, que falava para mim, olha, na incerteza, você olha para os seus valores, você lidera para os seus valores, você toma decisões baseadas nele, porque você não sabe o que vai acontecer, então você não tem a condição de olhar os dados e dizer que o melhor caminho é por aqui ou por ali. Na verdade, os dados não existem, a incerteza é tão grande que você não tem por onde se segurar, né? Foi aí que realmente foi a ideia de dizer, olha, deixa eu olhar os valores, deixa eu olhar os meus valores, deixa eu olhar os valores da companhia que eu acabei de assumir, e graças a Deus, Paulo, esses valores eram alinhados, entendeu? Valores onde colocavam as pessoas em primeiro lugar, então a segurança das pessoas, a possibilidade dessas pessoas terem e continuarem a ter os seus empregos, inclusive. A gente entrou com um processo lá atrás, chamava-se Não Demita, que era justamente para dar a tranquilidade, a visão das pessoas que ele estava no lugar certo. Então, o primeiro valor era atender as pessoas, pensar nelas, pessoas em primeiro lugar. A segunda era a nossa existência, ou seja, vamos focar nos nossos clientes, vamos olhar o que eles precisam, vamos estar junto deles, vamos ver como é que a gente ajuda-os a realmente enfrentar essa tormenta. Nós somos provedores de serviços, né? E o terceiro, e não distante de tudo isso, era o fato de que a gente estava no meio de algo muito importante para a sociedade, né? Que era a pandemia. Então, como é que a gente atua para apoiar a sociedade? Como é que a gente ajuda, né, o ambiente e o entorno que a gente está? Então, foram os três valores, ou as três direções
que a gente tomou naquele momento e foi muito importante, Paulo. Foi muito importante para a gente conseguir tocar o tema. Ricardo, fantástico, meu amigo. Nós temos passado aqui com alguns líderes conversando sobre essa parte de valores e eu fico extremamente feliz, né, de ter amigos que pensam nisso, independentemente da posição que eles ocupam, e principalmente numa posição, né, Ricardo, que você está como CEO de uma grande empresa, em que as pessoas estão olhando para você. E outra coisa que você usou aí, que é muito importante, que todo mundo, né, que principalmente se reporta aos CEOs, aos líderes, eles precisam entender que o CEO também tem desafio. Que o CEO também, você usou uma expressão aqui, eu gostei muito, um friozinho na barriga, né? Ou seja, você entrou num momento difícil e mesmo assim, ô Ricardo, você comentou comigo da outra vez que nós conversamos, e mesmo assim a empresa cresceu e muito, né? Pois é, Paulo. O que aconteceu no final das contas foi que eu acho que o que eu falei sobre assim estar próximos aos clientes e atendê-los da melhor forma, é que realmente o que a gente viu acontecer é o que a gente escutou sobre a antecipação, a aceleração do processo de digitalização nas empresas, né? Então, nós estávamos muito próximos aos nossos clientes, servindo a eles em tecnologia, e isso claramente nos deu, na verdade, uma vantagem competitiva em relação a eles, entendeu? Ou seja, eles passaram a buscar serviços daqueles provedores que eles confiavam, que tinham um histórico de trabalho, de entregas, né? E o que aconteceu foi exatamente isso, Paulo. Foi um aumento significativo da demanda dos nossos clientes por transformação digital. E nós, que tínhamos realmente um amplo espectro de habilidades, né, que iam desde de metodologias ágeis, de um estúdio de design, de consultoria de gestão, passando por tecnologia, assim, o core de tecnologia, muito data analytics, muito mobile development, cybersecurity. Ou seja, você tinha um espectro de trabalho e suporte aos aplicativos e a necessidade que tinham os clientes, que era como se fosse assim, o momento certo, a empresa certa, no lugar certo. E o que aconteceu, como eu te falei, foi uma demanda, um aumento de demanda muito significativo dos nossos clientes. O que fez com que a gente tivesse ali, a partir talvez de depois abril, maio, já em junho, a gente sentia ali os ventos, né, dessa aceleração chegando na demanda. E aí a gente teve que buscar um crescimento muito forte. Apesar do fato de que continuávamos todos praticamente em home office, com uma pequena exceção de uma parte de serviços que a gente precisava estar fisicamente no cliente para executar, 98% das pessoas estavam em home office, inclusive eu. Então, a gente foi começar a trazer pessoas, né, remotamente e a adaptar muito dos programas de onboarding, né, os programas de aculturamento dessas pessoas de forma digital. Para você ter uma ideia, nesse ano realmente calendário, de 2 de abril de 20 a 2 de abril de 21, a gente contratou, Paulo, mais de 2.000 pessoas na Uau! nossa organização. Então, foi algo muito desafiante, porque eram contratar, aculturar, colocar o onboard, inclusive num mercado, em termos de tecnologia, que é um mercado carente de pessoas, Paulo. E é justamente nessa área que lá por volta, como eu te falei ali, de maio, junho, onde a gente viu a demanda chegando e a dificuldade de buscar essas pessoas no mercado, que a gente também tomou algumas decisões interessantes, Paulo, que foi assim, olha, vamos ajudar a formar pessoas no mercado, porque não esperar só do mercado que ele traga essas pessoas não vai acontecer. Então, a gente buscou algumas parcerias, buscou parcerias que foram desde uma grande plataforma de formação de pessoas, que se chama Digital Innovation One, onde a gente formou, a gente colocou 16.000 bolsas de estudos gratuitas para pessoas que quisessem mudar de carreira, aprender programação, aprender full stack development, entendeu? E colocar um bootcamp, como a gente chamou, de 120 horas, de graça, online, com pessoas da companhia fazendo monitoramento, respondendo perguntas, ajudando as pessoas a se desenvolverem. E foi fantástico, porque isso permitiu que muita gente, num momento muito difícil da economia, você se lembra, muita gente demitida, né? Muita gente desempregada, e a gente disse, olha, é uma chance aqui, se você quiser mudar de carreira. A gente também buscava ali diversidade,
Não tem idade, não tem gênero, não tem raça, o que você quiser está aqui, a bolsa está disponível para todo mundo, entendeu? E quem se formar no bootcamp ganhava, e ganhou, na verdade, não só ganhava, ganhou uma entrevista na Everest. E a gente já contratou mais de 100 pessoas dessa iniciativa. Então, foi uma iniciativa que a gente fez para tentar o que a gente chamava, Paulinho, de levantar o nível do mar, para que todos os barcos pudessem navegar, entendeu? Esse era o moto da visão, onde a gente foi buscar numa DIO, como essa que eu te falei, fomos buscar também numa ONG muito legal chamada Educafro, que tinha também um programa de formação de pessoas afrodescendentes em programação, e a gente contratou quase 30 pessoas desse grupo, fantástico. Eu fiz, inclusive, um happy hour com essas pessoas, escutando as histórias de onde é que eles vinham, de como é que eles tinham chegado ali. E foi muito legal sentir isso, sabe, Paulo? Sentir as pessoas que se dedicaram para chegar lá. Foi muito bacana. Ricardo, que fantástico. Você sabe que eu gosto muito de ouvir as pessoas que têm esses valores, né, que você coloca aqui para aqueles que estão nos acompanhando e trazendo ideias, coisas boas e fazendo coisas pela sociedade, né? Ou seja, logicamente que isso depende da empresa querer responder a isso, mas alguém tem que ter a iniciativa, né, de fazer acontecer e estar rodeado de boas pessoas, né? Isso é fundamental. Ricardo, meu amigo, essa prosa está fantástica, está muito boa. Nós estamos terminando aqui o primeiro tempo, o primeiro bloco dela. Você vai tomar uma aguinha aí, irrigar a garganta, e nós vamos para o segundo bloco, pode ser? Combinadíssimo. Estou aqui esperando firme e forte. Oi, Ricardo, meu amigo, que fantástica que está essa prosa aqui. Eu estou realmente muito feliz aqui em te rever, em prosear contigo. Ricardo, dentro de todo esse espectro que você comentou, sentar na cadeira, um período difícil, né, onde as pessoas estão realmente preocupadas, estressadas com tudo que está acontecendo, dá algumas dicas para a gente sobre como enfrentar esses desafios em termos de relacionamento. Você chegou a comentar comigo na outra conversa que nós tivemos sobre inspirar pessoas, participar, fazer cafés. Comenta um pouco disso, Ricardo. Muito legal. Olha, Paulo, realmente foi um desafio grande o tema de você chegar e assumir a empresa, né? Até como o onboard, o meu onboard, né? Que a gente estava pensando, vou visitar tal cliente, vou visitar tal escritório, vou falar com as pessoas. E a partir do momento que você estava preso em casa de todo mundo, não tinha outro jeito, tem que ser realmente pela TI, né? E aí o que eu acho que foi muito importante, Paulo, foi tentar justamente se aproximar das pessoas, ou seja, não deixar que assim, porque eu estou em casa, não dá para fazer, não, vamos ver como dá para fazer, vamos adaptar no que for necessário. Eu acho que a primeira coisa que eu fiz foi conversar individualmente com as pessoas que estavam mais próximas, que me respondiam diretamente. Eu falei, Paulo, com mais de 100 pessoas durante os primeiros dias, aí, 90, 100 dias que eu tive adiante disso, individualmente, conhecendo um pouco de cada um, entendendo a posição que elas estavam. Eu acho que o momento permitiu, as pessoas estavam abertas para isso, elas queriam falar também sobre si. Eu entrei nos quartos, nas cozinhas, sabe? Entrei, conheci os cachorros, os gatos, os filhos, sabe? Às vezes mãe, que estavam passando ali, e eu acho que essa abertura me aproximou delas, entendeu? Eu acho que foi bacana, eu acho que eu consegui também mostrar os meus também que passavam, que estavam ali acontecendo na minha casa naquele momento. Eu acho que foi bem bacana essa aproximação. Eu tentei realmente trabalhar muito a comunicação, porque eu acho que era um momento que as pessoas estavam muito ansiosas, carentes, não sabiam o que era acontecer. Então, eu fiz muito, a gente brincou, eu fiz uns happy hours, que era realmente, no final do dia, dizer, olha, estou aqui, deixa eu te falar o que está acontecendo na empresa, como é que está a situação, o que é que vai, sempre passando uma ideia do que era, o que estava acontecendo, mas tentando ser otimista, vai passar, vamos lá, segura o barco. Mas sempre com muita sinceridade, ou seja, a franqueza foi sempre algo importante. Depois eu abria assim, espaço para qualquer pergunta e respondi pergunta, e às vezes dizia, olha, isso eu não sei ainda, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas assim, eu estava aberto para comunicar e ouvir, né? Eu acho que isso foi muito legal. No primeiro happy hour que eu fiz, quando acabou, alguém me mandou uma mensagem, me chamou para o happy hour, mas não pagou minha cerveja.
Aí digo, opa, peraí, eu tenho que achar um jeito aí. Aí, no segundo happy hour, sabe o que a gente fez? A gente fez e ainda faz até hoje, sorteio do Zé Delivery, por exemplo. Sorteio de um voucher para que eu consiga. Eu não posso pagar a cerveja de 1.000 e tantas pessoas, mas eu pago daqueles que forem sorteados. Então, era uma brincadeira, um formato de você dizer, estou chamando para um happy hour, eu estou pagando a cerveja de alguns, entendeu? E por aí foi assim, Paulo, eu tenho um café da manhã que eu faço de 8 às 9, a cada 15 dias, com todo o corpo gerencial. E a gente justamente fala sobre o momento, eu peço um para entrar, eu peço um para falar uma coisa, fica bastante dinâmico, bastante interessante, e é um ponto de contato. E eu recebo alguns feedbacks fantásticos disso. Um gerente falou para mim, poxa, minha esposa gosta muito de você, Ricardo. Como é que pode, rapaz? Nem conheço. Não, mas ela escuta você às 8 horas da manhã, porque eu estou na cama, às vezes ligo você lá para escutar o que está acontecendo, e ela fala assim, legal esse teu chefe, hein, fulano? Então, assim, isso é bacana, isso é gostoso, porque você está próximo às pessoas, as pessoas te sentem próximos também, entendeu? E aí, exercitar essa proximidade em qualquer momento. Paulo, a gente buscou, a empresa fazia decoração e fazia uma festa junina. E aí a gente falou, eu tenho uma equipe de marketing maravilhosa, e a equipe falou assim, Ricardo, vamos fazer uma festa online? Eu digo, vamos fazer uma festa online. E aí contratamos uns comediantes para bater um papo, fazer uma brincadeira, e a gente disse, olha, então vamos se fantasiar, afinal as pessoas iam fantasiadas naquele dia na empresa, e eu coloquei toda a diretoria, todos os sócios fantasiados. E marketing inventou alguma coisa que era a gente ler um cordel. E aí eu estava lendo um cordel, eu e Ricardo fantasiado lá, com chapéuzão, com tudo, e estava do lado, eu tenho muitos executivos também estrangeiros, muitos espanhóis, a empresa tem uma base da Espanha grande, e eu me senti muito bem, porque eu estava lá lendo um cordel, com um espanhol do meu lado, lendo um cordel, e mostrando o respeito, mostrando a conexão com as pessoas. A gente fez um concurso de fotos das pessoas em casa, sabe? O cara que ganhou com a fogueira, com o laptop aberto, e ele, fazendo ali, não sei, assando um milho, uma coisa assim. Fantástico. E a gente continua fazendo isso. Chegamos no Halloween, Paulo, eu me fantasiei de Drácula, com todos os sócios fantasiados de Drácula, e a gente fazendo uma convenção dos Dráculas para achar novas almas. Continuamos tentando trazer mais pessoas, temos vagas em aberto e coisa e tal. Então, eu acho que isso fazia essa conexão com as pessoas, entendeu? Elas verem que, do outro lado da câmera, tinham pessoas que queriam brincar também, que queriam se comunicar. Eu faço até uma pizza também, Paulinho, eu inventei uma pizza. Vamos fazer uma pizza, porque eu preciso quebrar assim, o gelo com alguns grupos, entendeu? Então, pega um grupo que atua num cliente e vamos fazer uma pizza. E a ideia é o seguinte, eu mando a pizza, tem uma pizzaria em São Paulo, que ele prepara praticamente a pizza, faz um cozimento e coisa e tal, coloca os ingredientes e sela. E aí a pizza pode chegar mais cedo na casa da pessoa e ele só bota no forno para o final, vamos dizer, 15 minutos antes, ou quando a gente começa, eu peço para as pessoas botarem a pizza no forno e a gente conversa. E nessa conversa tem que ter alguma coisa que faça uma brincadeira. E aí a brincadeira pode ser, olha, se eu fosse um animal, que animal eu seria? Você tem que me dizer que animal eu seria e por quê. Entendeu? Então, saem coisas muito interessantes, seja de animal, seja de um prato de comida. E aí você, pelo menos, deixa aquela pizza e aquela prosa também, sabe, Paulinho, com muita gente batendo aquele papo, de uma forma mais divertida. São ações desse tipo que eu acho que fazem a aproximação. Eu acho que é por aí que eu tenho tentado fazer. E principalmente, talvez, o último ponto que eu te passo em termos de dica é que eu acho que essa situação nos permitiu se expor, sabe, Paulo? Se expor em vários aspectos, se expor o que você acredita, o que você é, a sua autenticidade como líder, como pessoa. Eu acho que assim, essas minhas raízes pernambucanas, você me conhece aí de muito tempo, mas misturado aí por um cara que passou um tempo nos Estados Unidos, viveu projetos regionais, multiculturais. Eu passei realmente a demonstrar isso no meu dia a dia e a compartilhar com muita gente o que acontecia ali comigo e quais eram as minhas preocupações e meus erros e o que é que eu não sabia. Uma dessas perguntas e respostas, Paulo, eu estou no meio aberto a qualquer pergunta e uma pessoa faz a seguinte pergunta para mim, olha, Ricardo, eu fui diagnosticado com espectro autista e eu queria saber qual é a sua dica para que eu pudesse me desenvolver na empresa. Então, naquele momento, Paulo, eu parei e pensei, olha,
Cara, eu não sei te responder. Eu vou ter que estudar um pouco, vou ter que entender para depois voltar para você. Você me desculpa sobre isso, não tem problema. E aí eu passei, fui lá, estudei, entendi e voltei a bater um papo com esse colaborador. E baseado nisso, a gente inclusive já criou um grupo, né, de suporte aos autistas dentro da minha organização. A gente acaba de entrar num hackathon específico para os autistas que estamos fazendo aí com a FIA, Que bacana. sensacional. Então, assim, olha que aprendizado, que coisa legal. Quer dizer, o fato de que você, de repente, se expõe, mas ao se expor, você também está se arriscando a ter pontos onde, de repente, você não sabe responder, entendeu? E eu acho que uma dica é não responda. Se você não sabe, é melhor dizer que não sabe do que tentar fazer alguma coisa que, de repente, você não possa chegar até o final, né? Nossa, que maravilha, Ricardo. Você sabe que eu, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, mais ou menos, eu tenho dado muitos cursos de liderança. Inclusive, criei um curso um pouco diferenciado, baseado na minha experiência, e uso muitos exemplos. Pode ter certeza que eu vou incluir seus exemplos lá no meus workshops, Opa. nos meus cursos, porque, olha, você com tudo isso que você tem falado, e não é só isso, eu converso com pessoas também que trabalham contigo, né? E é uma inspiração, né? Você é uma inspiração para as pessoas, é do bem, e isso é muito legal. O Ricardo, para a gente fechar com chave de ouro, o que é para você, como eu vou usar essa frase ou essa expressão, mas o que é para você liderar pelo exemplo? Paulo, eu acho que liderar, por exemplo, pode ser tão simples como eu só peço alguém a fazer algo do que eu faria eu mesmo, entendeu? Assim, eu sempre tenho a sensação de que eu não dirijo, eu não oriento, eu não busco colocar uma pessoa numa direção, numa posição que eu mesmo não faria, entendeu? E isso é um exercício que eu faço de uma forma muito clara, por exemplo, quando uma pessoa, sinceramente, vem me pedir demissão. A pessoa teve uma outra oportunidade, eu sei que eu tenho ali, muitas vezes, como se diz assim, eu tenho um interesse, né? Que de repente a pessoa fique, é importante para mim, ela é importante, mas esse exercício de dizer, olha, pensa como se fosse essa pessoa, quer dizer, não deixa, eu acho que isso é liderar pelo exemplo, entendeu, Paulo? É quando você diz assim, cara, não deixa, olha pela ótica dele, claro, coloca, olha, isso aqui talvez não seja bom para você, isso aqui pode ser bom, a decisão é sua, mas, assim, seja realmente... Eu acho que um bom exemplo é esse, é quando você tem a oportunidade de olhar a discussão pela ótica da pessoa e não pela sua ótica. Eu acho que é ali que você lidera pelo exemplo. Por quê? Porque você está fazendo algo que você não seria diferente se fosse você, entendeu? Você está realmente se colocando na posição do outro, se colocando na posição, né, do interesse maior que você está liderando, para se colocar naquela posição. Eu acho que liderar pelo exemplo é isso, Paulo. Talvez, não sei se eu consegui fazer de uma forma short and sweet, como a gente diz, Não, mas a minha visão era um pouco por aí. muito claro, Ricardo. Na realidade, é a busca pela empatia, né? Calçar o sapato do outro para viver a realidade dele. Ricardo, fantástica a nossa prosa aqui, né? Você trouxe elementos muito bons. Aqui nós conversamos com o Luciano Corsini, o Carlos Bretos, Célio Bozola, Luciana Lacerda, a Josi, lá da Natura, Da né? natura. Pessoas e muito mais gente, né? No papel de liderança, de conduzir muitas pessoas, e a gente sabe que isso não é fácil, e muitas vezes não se busca gratidão, né, Ricardo? Não é a busca pela gratidão, mas é quando se tem os valores, né? Quando se tem os valores e consegue permear, eu diria, não só na organização, mas passar isso para as pessoas, eu acho que isso é fantástico, né? Eu também concordo, Paulo. Eu acho que e algumas dessas pessoas que você falou, eu as admiro, trabalhei com algumas delas, e são todos líderes que sempre me inspiraram e com os quais eu aprendi. Entendeu? Eu também acho que eu tive muita sorte de ter grandes líderes na minha carreira e que aprendi muito com eles. É uma frase que de vez em quando eu uso, assim, que não tem um bom salário que pague um mau chefe. E eu acho que isso é muito verdadeiro, Aham. porque eu acho que a gente consegue se desenvolver como pessoa e profissional quando você tem realmente líderes que te inspiram, que te buscam tirar o seu melhor.
E é ali que eu acho que você realmente cresce, Paulo. E graças a Deus eu tive muitos bons líderes que me ajudaram muito nessa caminhada aqui. Que bacana, Ricardo. Enorme gratidão aí para você, porque com certeza você trouxe aí uma luz no final do túnel para muita gente, né? Isso é muito importante, né? E vamos seguir adiante, né? Sem dúvida, conte comigo. Ao infinito e além. Isso, vamos junto aí. Muito obrigado, viu, Paulo? Obrigado pela tua consideração, pelo teu carinho de sempre. Como eu te falei, você para mim é uma referência e eu gosto muito de estar de lado de pessoas que realmente nos tragam boas coisas. Você falou que você é uma pessoa do bem. Está aí uma pessoa do bem, chama-se Paulo Bertalha. Gratidão. Obrigado, meu amigo. O que nós fazemos em vida e com na eternidade, Ricardo. Um abração para você. Você também, meu amigo. Um abraço. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau.